Então, quando a gente fala de motivação, a gente às vezes entende motivação como, na nossa cultura, como uma coisa que nos motiva, né? Motivação não é isso no budismo. Motivação no budismo significa com qual mente você está fazendo o que você está fazendo. Ou seja, significa visão. Visão e motivação é muito similar. É como se a sua mente ela está olhando a realidade ou a sua mente se perdeu em algum tipo de bolha, assim. Então, basicamente, os vários momentos, sempre que você não gerar motivação, a sua mente vai andar por si só. Ela vai andar de modo que a gente vai chamar kármico, condicionado. Então, é batata, pessoal. Se vocês não gerarem a motivação a cada momento, antes de um encontro, ao acordar, ou enfim, vocês vão agir de modo autocentrado. Esse autocentramento vai tomar várias formas, mas vocês vão agir de modo autocentrado. Então, de tempos em tempos, olha, vê onde está a tua mente. Aí você vai ver, eu estava super só pensando em mim nos últimos 25 minutos. Aí você, ups! E você observa isso. Isso já é a mente se ampliando. E não achem que o autocentramento é um problema. Porque senão vocês vão querer lutar contra o autocentramento. E isso é uma das coisas mais autocentradas que pode acontecer. Mas o ponto é vocês manterem em mente, vocês olharem mais constantemente possível a operação do autocentramento. Isso que é lucidez. A operação do autocentramento. Sem lutar contra ele, só. Vocês podem relaxar, assim, vocês podem falar, até a iluminação eu vou ser autocentrado. Aí relaxa. E também vocês vão ficar apontando que o outro é autocentrado? Todo mundo sabe o que você... Se alguém apontar para você e falar, você é autocentrado? Você fala, eu sou bem mais do que parece. Você não viu nada. Entendeu? Então não tem por que apontar dedos nem para você nem para os outros, mas você começa a revelar, a descobrir, a elucidar esse autocentramento. Como é que... Porque isso vai ser... Bodhicitta vai ser só fazer sentido se você perceber o quanto você está preso pelo autocentramento. À tarde a gente vai ver como praticar. Começando com as 4 qualidades incomensuráveis, de um jeito que a gente consiga entender o que é que eu olho para gerar cada coisa. O que é que eu olho para gerar compaixão, o que é que eu olho para gerar amor, a gente vai ver isso à tarde. Mas agora a gente tem que ver o contexto. Por que isso é tão crucial? Caso contrário, eu não entendo que eu estou preso no autocentramento e aí eu não olho para ele. Miranda, fala a prática que você anotou. Ele fez uma nota que eu estava passando e eu olhei. Fala a nota aí. Ótimo. Se vocês guardarem isso, já maravilhoso. Essa é a primeira prática que eu sugiro de coração, assim. Perceber todo o sofrimento como vem do autocentramento. Quero dar mais uns exemplos para deixar claro isso. Um exemplo da mente autocentrada, vocês já foram em filme 3D? O filme 3D, você coloca o óculos, todo mundo coloca o óculos, não é? Você rapidamente esquece que todo mundo está com óculos também. E você rapidamente esquece que esse filme está sendo passado para todas as pessoas. E você rapidamente esquece o que é um filme 3D. E aí, quando vem a abelhinha com tudo, ou vem um trem com tudo, você acha que é só em você. Tanto que você faz assim. Porque parece que ela tá vindo aqui. Entendeu? E você não percebe que todo mundo fez assim. Então a gente está num sofrimento que é super estrutural, super coletivo. E a gente está buscando soluções individuais, porque a gente acha que é só com a gente. E a nossa vida é uma cruzada por uma solução individual para um problema estrutural, coletivo, que a gente está imerso naquilo. Então, Bodhicitta é um pouco assim, ou eu libero todo mundo, ou não tem como eu me liberar. Porque essa abelhinha está surgindo para todo mundo. Não está só surgindo para mim. Então, começa a fazer pouco sentido você ter problemas. Por que você teria um problema? Você começa sempre a pensar assim, bom, é isso, as pessoas estão com problemas. Só que aí você começa a descrever a tua vida assim, e aí como é que tá a tua vida? As pessoas estão com problemas, né? Entendeu? Você pode falar eu tô com um problema, mas não é assim como se fosse de fato esse o problema. Você começa a relaxar o autocentramento, se você percebe ele. Porque a mente que percebe o autocentramento vai vendo como aquilo é estreito. É só isso que a gente precisa fazer. Não é lutar contra. Querer não ser. Então envolve um senso de humor bem grande essa prática.
com você, né? E ao mesmo tempo você vai olhando todas as notícias, você para de achar que é o Bolsonaro. Você acha que é o Bolsonaro ainda, mas um pouquinho menos. Você começa a entender que é a mente do autocentramento. E ela está pegando até mesmo todos os seres, assim. Então também o presidente. E as corporações e a coisa toda. Então, o exemplo do 3D do Abelhinha, eu queria também trazer um outro que o Alan Wallace fala de um jeito que me ajuda bastante. Que é assim, ele diz assim, o eu é o maior mentiroso. Você está ouvindo o maior mentiroso. A gente sabe que tem amigos mentirosos, amigos bêbados. O eu é o maior bêbado, o maior alucinado, o maior mentiroso, o maior traidor. Porque antes de você ser traído por uma pessoa, por uma situação, esse eu falou para você, essa é a pessoa. Agarra nela. Essa é o seu propósito de vida, essa é a tua missão, essa é a tua coisa. O seu eu falou para você. Ele te vendeu. Então o eu é o maior vendedor, o maior mentiroso, o maior bêbado, o maior sacana e o maior ladrão. Porque a maioria das coisas que eu comprei, minha conta foi invadida. Alguém tinha a senha da minha conta, alguém sabia a senha do meu cartão, alguém se passou por mim, passou o cartão, e aí eu penso assim, quem comprou essa coisa? Às vezes no dia seguinte, essa mente, que é a tua própria loucura, você vai entender a mente, o que está capturando a mente de todos os seres. Então façam as pazes com o seu autocentramento, porque ele vai revelar como liberar a mente de todos os seres, porque é isso que está aprendendo todos os seres. Então fique olhando para ela, não queira se livrar logo dela, entende? Fica olhando, porque você tem um outro objetivo, que é ajudar todos os seres. E lembrem uma coisa assim de fundo, né? Isso é mais complexo, mas é bom ter isso em mente. No budismo, a sabedoria não é uma outra coisa, não é uma teoria, não é uma visão específica, ela é a própria confusão reconhecida, iluminada. É só a própria consciência diante de qualquer confusão. A sabedoria não é uma outra coisa, ela é só a luz que revela a confusão. Então, não é que quando você tem sabedoria, você não tem confusão, no sentido usual, assim. Porque se você buscar por uma outra coisa, você vai arrumar uma outra confusão. Você vai trocar uma filosofia por outra, uma filosofia por outra, e você vai trocando um engano por outro. A sabedoria não é uma outra coisa, senão é mais um engano. É só olhar o engano, olhar o engano montado, é olhar a montagem do engano. A prova disso é, se você, quando você vai descrever um problema, você descreve o problema sem essa sabedoria, você está confuso, você está identificado. Você começa a descrever o problema e aí quando viu o outro quer te abraçar ou você precisa às vezes pagar para ele para ouvir pelo seu problema. Se você pegar esse mesmo problema e anotar ele, se fizer uma transcrição da sua terapia, digamos, você só fala de você, você anota tudo que você fez. Você pega, aí você tira o eu e você só coloca sendo assim, a mente, vamos por assim, eu não aguento mais a minha vida, eu estou muito cansado de tantas obrigações e eu não consigo nunca ser um marido ideal para minha esposa, eu choro por muito tempo. Daí você pode pegar essa transcrição e só tira o eu e aí você pega isso, lê num palco e vê se as pessoas depois não vão querer pagar para fazer terapia com você. Por quê? Porque você vai só falar assim, a mente que se fixa no casamento, e aí você começa a descrever a mesma coisa, as pessoas vão falar, nossa, essa pessoa é muito sábia. Você está descrevendo o que você falou para o seu terapeuta, entendeu? E aí surge uma sensação de cansaço. Aí as pessoas, sim, surge. E aí surge uma sensação daquilo ser sempre insatisfatório. Sabedoria. Mas você está descrevendo o que você falou, é sempre insatisfatório. Para o terapeuta. Você pagou alguém. E agora as pessoas querem pagar para você falar a mesma coisa. Você pagou alguém para falar a sua confusão e agora as pessoas querem pagar para você falar a sua confusão reconhecida como confusão. Então a sabedoria é a confusão reconhecida, não é uma outra coisa. Então o autocentramento, ele é maravilhoso nesse sentido, porque ele te permite bodhicitta. Se vocês começarem a lutar contra o próprio autocentramento, vocês vão ficar nervosos com as pessoas. Vai todo mundo aparecer autocentrado para você. Aí você vai ficar, que horrível que vocês são. Então não faça isso. Comece a perceber, é isso. Eu e esses seres a gente está preso nessa. Daí aí começa a surgir uma sensação de tudo pode ser trabalhável, começa a trabalhar com aquilo.
eu começo a ajudar o outro também a ver o próprio autocentramento dele, assim. Então, qual que é o antídoto para esse autocentramento? Bodhicitta. Bodhi é a mesma raiz de Buda. Então, Buda tem a ver com desperto, tem a ver com aquele que está acordado para a realidade, aquele que está vendo a realidade como ela é. E nesse sentido que tem essas palavras, né, despertar ou iluminação, ou realização, no sentido de um reconhecimento que não se perde mais da natureza da realidade, na natureza da própria mente. Então esse é o objetivo, assim, ou seja, se a gente está com uma mente e a gente está numa realidade, a gente vai sofrer até a gente entender quem nós somos e qual é essa realidade. Então o caminho inteiro tem a ver com esse reconhecimento. Então Bodhi tem a ver também com quando vocês fazem a prece, Samje, eu gosto de conectar com a prece porque vocês vão fazer sempre, né? Essa é uma prece, mesmo que vocês mudarem de linhagem, vocês vão acabar fazendo. Então, Samje, quando vocês falam Samje no Buda, não é? Samje. E aí depois no final também, ó, através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres existentes alcançar o estado búdico, Drola Penchi Sanje. Tem no final também. Vocês vão ver. Sanje e depois Sanje. Sanje é Buda em tibetano. E aí tem dois significados de Buda. Buda é a sua própria mente, não a mente do Buda, mas a sua própria mente, liberada de todas as aflições, enganos, todo tipo de constrição. Então é a pura liberdade. Pensa, tudo que você... Qualquer ser, pessoal, se vocês aprisionarem, porque eles têm a natureza de Buda, vocês aprisionam eles ficam mal. Então nós somos seres livres. Então qualquer tipo de prisão, quando a gente reconhece, a gente não quer. Pode ser preconceito, pode ser alguma submissão, pode ser uma opressão sutil, pode ser um abuso sutil, pode ser mais grosseiro, pode ser uma prisão física. Mas a gente não gosta de prisão, porque nós somos Buda. Nós somos livres. Então o desconforto que vocês estão sentindo agora, que te motivam a vir aqui no sábado, vocês podiam estar voando pelo céu, mas o desconforto que vocês sentem é o desconforto que vem da liberdade que vocês são, sabendo que ela pode ser reconhecida, pode ser maior. Então a liberdade em vocês sempre vai, enquanto vocês não estiverem iluminados, reconhecidos, livres totalmente, ela vai sempre ter um jeito de te sinalizar que você pode ser mais livre. E isso é um cutucão, e isso é dukkha, isso é uma insatisfação, um desconforto. Então sempre que você falar assim, casei mesmo, agora eu tô aqui, o que vai acontecer? O Buda em você vai dizer assim, você é mais livre do que isso. Então, o que é bodhicitta? É a mente voltada à iluminação. É a mente voltada à iluminação. É uma mente no sentido do horizonte, da visão. Ela está sempre olhando isso. A gente tem sucesso Chitta hoje em dia. Sucesso Chitta. Na cultura, assim, em geral. Tanto que a primeira coisa que a gente pergunta é assim, tá bem sucedida a empresa? A gente tem crescimento Chitta, que é a mente voltada para o crescimento. A gente acha que só porque a empresa cresceu é bom. Ou seja, ela tem o crescimento como horizonte. Então ela tem um teto, a gente tem sempre um referencial de transformação que a gente fala que é isso. Né? A gente tem saúde Chitta, casamento Chitta, é uma mente sempre voltada para algum acerto, controle Chitta, controle das experiências. A gente tem uma mente sempre voltada a uma coisa que não é Bodhi, que não é a iluminação. Daí aquilo é sempre frustrante. Então são duas coisas aqui que vão precisar acontecer. Bodhicitta tem dois elementos. Aí isso vai ser chamado de bodhicitta absoluta e de bodhicitta relativa. Isso é técnico, mas é bom ir se acostumando, porque vocês vão ouvir várias vezes. Bodhicitta absoluta, nesse final de semana a gente vai falar quase nada, mas eu vou falar um pouquinho no sentido de sabedoria. Precisa de saber, precisa de uma certa visão para que o resto funcione. Então, bodhicitta absoluta tem a ver com sabedoria. É a própria iluminação. E bodhicitta relativa tem a ver com compaixão, mas não é só compaixão,
Porque é amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz ou paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Isso é bodhicitta relativa. Bodhicitta relativa, ela termina na absoluta. Então, o fim de bodhicitta relativa ela é sabedoria, que é a própria bodhicitta absoluta. Nesse curso a gente vai ver bodhicitta relativa. Ou seja, amor, compaixão, alegria e equanimidade é bodhicitta relativa de aspiração. Então, vocês façam assim, bodhicitta absoluta, sabedoria. Relativa de aspiração e relativa é também de engajamento, de ação. Bodhicitta de aspiração, as 4 qualidades incomensuráveis: amor, compaixão, alegria e equanimidade. Porque a bodhicitta começa a nascer em nós pela aspiração. E depois disso, se eu tiver essa aspiração, eu começo a ser naturalmente generoso, naturalmente ético, naturalmente com paciência e paz, naturalmente com energia constante, naturalmente consigo parar, meditar, a mente repousa, tem estabilidade e naturalmente tem sabedoria. Então, a bodhicitta relativa. Vão ser as 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Então é só um esqueminha para vocês saberem que a gente vai falar esse final de semana de bodhicitta relativa, focando mais em 4 qualidades incomensuráveis. Depois, amanhã a gente vai ver um pouco das 6 perfeições. Aí, qual que é o resumo desses duas aspectos? Porque é técnico, né? Qual que é o resumo? Um elemento é a iluminação, que está ligado ao absoluto. O outro elemento são todos os seres, que está ligado à relativa. Então, simplifiquem na mente de vocês como sabedoria e compaixão. Sabedoria e compaixão. Mas como que funciona esses 2 elementos? Numa só aspiração, numa só frase. Então, se vocês quiserem, se alguém parar na rua, vocês, e te perguntarem qual que é o seu maior desejo, ou se você está praticando meia hora de silêncio, alguém te cutuca e fala assim, o que você está fazendo? A resposta, que vai agradar todos os mestres. Se você quiser, o Alan Wallace diz assim, se você quiser impressionar um mestre, você tem que falar que é a sua principal prática. Se ele fala assim, qual que é a sua principal prática? Um mestre tibetano, o Alan Wallace fala. Se você quiser agradar esse mestre, você vai falar shamatha, meditação, assim, em silêncio. Você vai falar sabedoria. Você vai falar Dzogchen Mahamudra, o mais elevado, né? Como a gente estava, o mais elevado. Qual prática, qual resposta você dá que impressiona um mestre tibetano? Qual que é a sua principal prática? Bodhicitta. Daí, Aí ele vai falar assim, mas aí Bodhicitta, qual que é o resumo de Bodhicitta? Aí você tem que saber. Então, como é que você resume Bodhicitta, sendo que tem, muito complexo, absoluta, relativa, amor, compaixão, alegria, né? Você vai falar assim, não, a Bodhicitta mas como que é esse amor? O que vira? Isso vira, então é bom vocês terem uma frase, um desejo, mãe, que orienta o que é Bodhicitta para vocês. Caso contrário, rapidamente, Bodhicitta vai só virar compaixão. Ou qualquer coisa, vocês vão colapsar. Vai perder Bodhicitta de horizonte. Então, um resumo é, Bodhicitta é o desejo de atingir a iluminação para iluminar todos os seres. Esse é o resumo de Bodhicitta. Tem 2 elementos, a iluminação e todos os seres. E Bodhicitta, a primeira coisa para você gerar Bodhicitta, amanhã ou hoje à tarde a gente vai ver, não é que você vai querer atingir a iluminação. A primeira coisa que você tem que querer é o quê? Beneficiar todos os seres. Então, aí vocês vão entendendo qual que é a lógica para vocês treinarem. A gente vai ver isso etapa por etapa. Mas a lógica primeira é, a gente vai começar a fazer alguma contemplação que eu descubra o meu sofrimento. Isso vai começar por aí. Quanto mais entender o processo, quando vocês olharem que esse processo está escrito nas 4 novas verdades, vocês vão falar, Jesus do céu, esse processo está descrito. Então é importante você entender o processo que você precisa fazer, que quando você vê que o Buda falou exatamente isso, você vai falar, o Buda falou exatamente o que eu preciso fazer, tá? Vocês vão se descabelar que vocês não receberam isso na primeira série. Vocês vão falar assim, que professores que eu tive que não me... Então, qual que é o processo que a gente precisa fazer? Ele começa com a gente dando errado, de algum modo. Vocês vão ver que a Pema Chodron descreve quando ela foi traída e o marido dela, né, pegou o marido com outra, não. E aí ela fala, ali foi o momento em que eu comecei a acordar. O próprio Dzogchen Khyentse, no que faz você ser budista, ele fala da morte da mãe dele. O Tim Olmsted, um grande praticante, pratica há 40 anos, ele fala assim, o que me levou para o caminho, pain, dor.
Dor. Então, começa com o desconforto, porque o desconforto é o Buda. O budismo começa com o desconforto, que já é o Buda. E aí, você vai precisar de alguma coisa para ver qual a causa mais verdadeira desse desconforto. Você precisa fazer uma análise da sua própria condição. E para isso é bom você trabalhar com bastante desconforto seu, dos outros, para poder entender qual a causa. Você vai precisar fazer uma pergunta que ela é fatídica, que as pessoas não estão fazendo, que é possível liberar por completo ou não o sofrimento? Se for possível, porque você quer ser feliz, você começa a ter um desejo muito grande. Esse desejo de ser feliz, ele converge do sushi para a liberdade, para o trabalho com a sua própria mente. Então agora você quer se liberar. Isso a gente vai chamar de desejo, determinação de se liberar. Então essa é a primeira motivação que você precisa ter. Então no budismo tem duas grandes motivações: renúncia, ou seja, desejo, eu quero me liberar, que te leva para o nirvana, te leva para a sua própria liberação. Só que a gente aqui nessa tradição Mahayana, a gente não vai parar aí. Assim que você quiser se liberar, você faz assim: mas espera aí, só eu estou sofrendo? Você fala: não, é assim que todos os seres sofrem. Então esse desejo é como se você gosta tanto de sushi que você sabe que os outros comem e aí você tem uma vontade de levar todo mundo pro sushi. Eu tenho. Mas daí eu vejo que eles não têm dinheiro. Mas as pessoas não precisam de dinheiro para isso aqui. Daí você percebe: eu não queria sushi, eu quero me liberar. E todos os seres estão querendo isso também. Então você agora quer a liberação de todos os seres. Você quer ajudar os seres a se liberarem. Então, quando você faz essa transição, essa é a motivação da compaixão. Não é bodhicitta ainda. E daí, isso aqui eu estou fazendo bem rápido, o que a gente vai falar no final de semana. Daí você tem esse processo que você vai precisar de olhar todos os seres como sendo você, ou seja, assim como eu, ele também é isso, ele também é aquilo, a gente vai ver em detalhe como fazer isso. E aí essa compaixão avassaladora de todos os seres vai incluir uma raciocínio que é desse tipo: eu consigo beneficiar todos os seres? A gente não está nem no ponto de querer ainda, tá? A gente não realmente quer beneficiar todos os seres. Mas se vocês, por exemplo, se eu perguntar, vocês querem beneficiar todos os seres? Vocês responderiam sim? Agora a pergunta seria assim: vocês podem? Vocês conseguem? Vocês conseguem? Então vocês já, alguma medida, mas vocês conseguem beneficiar todos os seres? Então, primeiro a gente vai ter que fazer esse processo de querer mesmo, porque não é bem verdade quando vocês falam que vocês querem. Então a gente tem que ter práticas para querer. Quando você quer mesmo, e você olha mesmo, se comove mesmo, e vê que é possível, você precisa agora ver como é que você conseguiria. E aí você vai ouvir, a primeira coisa vai ser ouvir que um Buda tem meios hábeis infinitos. Um Buda tem poder infinito de beneficiar todos os seres. Criatividade infinita de beneficiar todos os seres. Tem nada que ele pegue que ele não destrave. Então daí, por que você quer beneficiar todos os seres? E porque só se iluminando você vai conseguir, você deseja se iluminar. Então eu vou ter que me iluminar. Entendeu? É tipo uma mãe que ela não fala só assim, que o meu filho está chorando, aí que, né, a gente às vezes é assim, a gente faz compaixão, eu tenho compaixão. O filho chorando, precisando de comer, a mãe, bebê ali, e a mãe faz uma prática budista. Que ele coma. Que ele seja feliz. Que ele pare de sofrer. A mãe não faz isso, né? Ela toma a responsabilidade, não é? Ela bate no peito. Daí ela vai lá fazer. Ela vai lá fazer. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, ter afeição por esse bebê, porque a gente está olhando ao redor e não parece bebê e a gente não tem afeição. Ver que eles estão sofrendo, ter compaixão e vontade de que eles se liberem. Tomar responsabilidade por eles. Vejam, pessoal, vocês estão aqui hoje porque o Buda tomou responsabilidade por vocês. O Buda, a mãe de vocês, o lama, o professor, vários seres tomaram responsabilidade. Eles olharam para vocês, eles não falaram assim, seja feliz. Eles olharam para vocês e falaram, eu vou. Eles pegaram em vocês, eles assumiram a responsabilidade. Então, o Bodhicitta é fazer isso para todos os seres. Veja o tamanho do negócio. É tão grande que o Robert Thurman falou, antes de tomar a primeira vez o voto do Bodhisattva, eu não dormi, ele falou. Porque ele ficou assim, é muito grande. Eu vou ter que. Um compromisso muito grande. Eu nunca me comprometo. A gente pensa antes de casar.
Agora a gente vai casar com todos, para sempre. O ponto é a gente perceber que a gente não tem escolha, porque a gente já está casado. Esse é o twist do negócio. Enquanto a gente lutar que a gente não tá, vai ser igual minha mãe, que minha mãe separou do meu pai, finge que meu pai não existe, mas eu sou o próprio. Então, enquanto vocês lutarem contra a conexão que vocês têm com todos os seres, eles vão aparecer na frente de vocês, eles vão mandar o WhatsApp. Daí você fala, não entendo porque essa pessoa me mandou o WhatsApp. Porque ela é teu filho, você não acordou ainda. Ela não é teu amigo. Entende? Ninguém quer amigos, pessoal. Todo mundo já tem amigo. Ninguém quer um parceiro de trabalho, ninguém quer alguém para comer sushi junto. As pessoas querem um Buda. Então você vai ter que se tornar um Buda, só assim que você vai ajudar. Então, enfim, tem toda essa etapa de você assumir a responsabilidade. Então, eu queria só trazer para vocês que o primeiro desejo que gera Bodhicitta não vem de eu vou me iluminar. Na frase pode vir, mas é assim, para poder beneficiar todos os seres de modo relativo, que é diminuir o desigualdade social, diminuir não sei o quê, mas de modo absoluto, que é elas acordarem para quem elas verdadeiramente são, para poder beneficiar todos os seres, ou seja, iluminar todos os seres, eu vou precisar de me iluminar. Porque eu me conheço, eu sou Gustavo, eu não vou conseguir. Então, se eu quero mesmo ajudar todos os seres, então eu quero me iluminar. Assim. Aí vira assim, vida e morte, ver se é possível iluminação ou não. Porque você quer ajudar todos os seres. Ou você não quer, você quer que eles se fodam. Você fala, não, eu quero. Então você quer se iluminar? Não, peraí, não sei. Nunca me perguntei. Pô, então você não quer. Você nunca se perguntou. É como uma mãe, o filho está com fome e ela não sabe se tem comida. E ela nunca pergunta também. Não, ela realmente vai investigar. Tem comida ou não tem? Vou comprar, vou fazer. Ela investiga. É questão de vida e morte, porque ela quer ajudar todos os seres. Então, Bodhicitta começa com o desejo de beneficiar todos os seres, que vai começar com ver que eles estão mal, que vai começar com ver que você está mal e assim por diante. Então, é todo um raciocínio que a gente vai primeiro entender e depois a gente vai ver que cada parte disso tem uma prática para isso, específico. Pra vocês terem uma noção como é grande, no retiro que a gente estava, o Henrique estava comigo lá também, a Giane e tal, foram 2 meses. Toda manhã o Alan Wallace falou só sobre as 4 qualidades incomensuráveis. Daí eram 2, 3 dias para amor, depois 2, 3 dias para compaixão, depois 2, 3 dias para alegria, depois 2, 3 dias para equanimidade. Daí deu 1 mês tudo. 30 dias, aí depois foi sobre tomar responsabilidade, bodhicitta e tal. Aí quando acabou, aí ele falou, isso a gente já cobriu totalmente, já ficou lindo, as pessoas começaram a transcrever. Você viu que estava transcrito. Daí acabou o mês, aí eu falei, bom, então isso aqui foi a coisa mais, foi incrível, né? Não vai ter mais nada para falar. Daí no segundo mês ele falou, a gente vai só seguir em silêncio. Daí não deu outro, ele foi no primeiro dia, ele começou a falar mais, e começou a falar mais, deu 2 meses. Então é muito profundo cada ponto desse. Mas a gente não vai ter interesse nisso tudo se a gente não entender o arco. Então aqui eu estou só traçando o arco para depois a gente detalhar. À tarde e amanhã um pouquinho, né? Então, guardem isso. Se alguém te parar na rua, você fala, eu estou indo em direção à iluminação para beneficiar todos os seres. Mas qual que é o primeiro desejo que vocês têm que ter? Oi? Liberar todos os seres. Você quer liberar os seres, daí você vai se iluminar. Esse é o raciocínio. Porque você quer ajudar todos os seres, você precisa se iluminar, caso contrário você não consegue. Esse é o raciocínio. Porque dois palitos, é muito rapidinho. Eu quero atingir a iluminação e esquecer todos os seres. A gente tem essa tendência, uma tendência de assim que eu começar a ver que dá para fazer, eu vou pensar no meu e eu vou. Então a gente precisa realmente estabelecer a conexão com todos os seres e daí a gente vai ter que fazer o movimento levando todos eles. Aí a gente começa a querer fazer ponte com todos os seres. A gente vai começar a entender a mente de um bodhisattva. Um bodhisattva é um ser que nasceu da bodhicitta, ele tem a bodhicitta. Então, por isso que a gente vai chamar de a bodhicitta, um bodhisattva, é um bebê de Buda, um baby Buda, um bebê Buda. É um ser que está destinado a virar Buda. Então, sempre que vocês gerarem bodhicitta, esse é o momento em que você começa a virar Buda. É assim que se vira Buda. Se você fizer qualquer outra prática sem bodhicitta, não se vira Buda. Então, o que faz você virar Buda é bodhicitta. Então, por quê? Bodhicitta faz você entrar no caminho do Bodhisattva, e um Bodhisattva vira um Buda. Então, vocês lembram que o que dá origem a Bodhicitta vai precisar ter
a compaixão. Por isso que a gente vai começar amor, compaixão, a conexão com todos os seres. Porque Bodhicitta é, para beneficiar todos os seres, eu vou atingir a iluminação. Então é isso que faz o motor. Então é um processo que começa com as suas próprias relações. Né? Vai começar com esse processo. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Sim, só que a gente tem uma dificuldade também que a gente não sabe o que colocar em prática. Então a gente precisa ter. Mas a gente precisa ter uma visão do que é a prática. Então, isso aqui que a gente está estudando é o que é bodhicitta para poder entender o que é, e aí eu vou ver quais práticas eu preciso fazer para gerar. Então, para muitas pessoas, a visão é importante, porque se você já tem a visão, você pode entrar no retiro de 10 anos. Você sabe o que praticar, você não precisa de nenhum mestre mais, você já tem a visão, você já sabe. Mas se eu entrar no retiro de 10 anos, aí vai, assim, mas peraí, o que era mesmo? Facilmente a gente não perdeu o contexto de toda a prática, as instruções. Então, a maioria das pessoas no Brasil, como o budismo é recente, elas estão no ponto de entender o caminho, entender o mapa do caminho. É claro que isso vem já com a noção de prática. Você entende e já começa a praticar. Mas muitos de nós, a gente não tem a clareza do caminho. A gente não entendeu direito como é que a iluminação... A maioria das pessoas não sabe nem que a iluminação é possível. Elas falam isso, mas se você truca a pessoa, ela acha que não é. Ela não confia que a liberação é possível. Então, a gente precisa realmente ter isso claro, aí a gente ganha a prática, ela surge daí, né? Mas é importante, claro, colocar as coisas em prática. A gente vai começar a fazer prática à tarde, um pouquinho das práticas do coração. Aqui a gente vai só ter que encerrar por causa do almoço, mas eu vou ver um pouquinho o que eu queria falar aqui sobre esse ponto da bodhicitta. Então, para simplificar, então, para estar nessa fase de para beneficiar todos vocês, eu quero atingir a iluminação, são dois processos aqui que a gente vai trabalhar. Então, à tarde a gente vai começar a trabalhar com o que é a iluminação, no sentido de é possível ou não, brevemente, bem breve, a gente vai usar só um raciocínio, e depois o todos os seres. Aí o final de semana é sobre todos os seres. Mas são dois jeitos de expandir a mente. Um é eu gosto de pensar que é tirar o teto do que você visualiza para a sua transformação. O nosso teto está muito limitado. As pessoas, seja bem sincero, visualiza a tua vida. Faz só rapidinho assim, visualiza a sua vida. Tem a iluminação? Visualiza a sua vida daqui em diante. Quando tem? Mês que vem? Daqui 10 anos? A gente botou um teto. A gente fala assim, no máximo eu vou me formar, e a gente botou um teto na nossa própria transformação. Então, para eu desejar a iluminação de todos os seres, tem que abrir esse teto. Eu preciso começar a ter, pelo menos, a imaginação. Então, a bodhicitta tem muito a ver com a imaginação. Porque a gente não tem isso ainda, mas tem muito a ver com o potencial. E o outro trabalho é todos os seres. Agora façam um experimento. Bem simples, para vocês verem se estão trabalhando com isso ou não. Eu vou falar, qual a sua família? E qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Qual a sua família? Qual a sua família? Qual a sua família? Primeira coisa. Qual a sua família? O que surgiu? Oi? Surgiu o quê? Os parentes. Sobrenome. É ótimo também. Quando eu estou escrevendo sobre isso, daí eu falei, às vezes sobre o sobrenome, que eu tô fazendo isso comigo. Surge o sobrenome, Montanarigite. Qual que é a sua família? Quem que surgiu? Netos, vai até neto. Bisneto? Não é que tem, mas seria... Depois, amigo do bisneto inclui? Depende. Depende dele? Depende dele. Então tá bem furado, tá? Porque quando a gente fala a iluminação, a gente tá pensando um bom emprego, uma pós-doc, viver na praia, sei lá o quê, e morrer depois. Sei lá. E quando a gente diz todos os seres, bisneto. Daí fudeu. Daí a bodhicitta... Daí a sua prática ela tem influência até o bisneto, e ela no máximo leva até a praia. Aí você vai...
grande até a praia, até o bisneto da praia, todos os seres até o bisneto, até o pós-doc, um investimento que essa é a maior transformação possível. Acabou. Encaixotou. Isso é uma mente autocentrada, estreita. Você não gerou motivação ampla, você não gerou bodhicitta. Você nem acha que é possível a iluminação. Então a gente tem que fazer dois trabalhos. Destravar essa coisa da iluminação na nossa imaginação e destravar, aí estourar o teto, estourar as paredes, destravar essa conexão com todos os seres. Precisa entender que está casado com todos os seres, se virem. Daí a gente vai ver isso à tarde. Como é que a gente faz? Aí o lance das mães, todos eles foram minhas mães, a gente vai ter que trabalhar. Aí não funciona, então qual que é o outro jeito? Aí, tem vários jeitos. O ponto é vocês entenderem que são esses dois elementos que agora a gente vai ter que bater. Pensa assim, que isso tá muito travado. Então, agora que você entendeu qual que é a trava, o nó, é meio que assim, tem uma nozes, né, que aqui tem a casca. Você entendeu a casca. Daí agora sim, se você vai lá uma marreta de ouro, uma marreta de cobre, se você vai abrir tacando na, se você vai fazer assim. Agora, entendeu? Agora, várias práticas que vão destravar esse coração. Aí é via alegria, é via equanimidade, é via compaixão, é via você olha para cá e você olha para cá. Daí tem Lojong, daí você aspira isso, aí você vai fazer aqui, vai fazer aquilo. Mas você entendeu que tudo isso é para abrir bodhicitta, a partir desse autocentramento. Tudo você está mexendo no autocentramento. Você entendeu agora de onde vem o sofrimento e a felicidade. Então agora você consegue não se perder nas práticas. Então tem um elemento lindo de bodhicitta que o Geshe Pende, que é um Geshe que estava lá na Tibet House esses dias, ele falou: bodhicitta orienta suas práticas. Bodhicitta faz você não se perder no meio dos caminhos e métodos. Se você tem bodhicitta agora... tudo isso... Por caso contrário, você está com uma marreta de ouro, depois uma de cobre, depois uma outra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tem 15 marretas e você não entendeu o que é para quebrar o... Então essas 15 marretas não tem... Você não sabe o que fazer. Aí você sabe, eu sei shamatha. O que é shamatha? Focar na respiração. E que você fala de o quê? Mindfulness. O que para quê? Porque acalma. Aí você tem mais o que? Eu vi que tem várias práticas de visualização. Eu faço tal mantra. Tá. E aí você estava fazendo retiro. Eu estou fazendo o que eu gosto. Retiro de 10 dias, eu gosto. Eu faço uma vez por ano, eu gosto. Porque eu faço. E aí você pratica o quê? Porque tem as 3 práticas que eu gosto. Bota a meditação lá. Você tem tipo 15 coisas que são úteis se você souber que é para quebrar. Então, são 15 marretas, elas são lindas se você... Agora, se você só ficar focando na respiração, ou só fazer o mantra... Então, bodhicitta orienta a prática. Bodhicitta é o negócio que faz tudo se organizar em direção a um... Sem bodhicitta, você é como ter uma empresa que você contratou 30 pessoas, são as práticas, e você não sabe o que fazer. As pessoas chegam e falam, e agora? Aí a gente... a gente é uma empresa. E aí, bodhicitta também não orienta só as práticas, bodhicitta orienta o seu trabalho. Ou você acha que o seu trabalho vai ter sentido por si só? Pensa bem. Bodhicitta orienta tudo, orienta a tua vida. Bodhicitta em si mesmo é o sentido da vida. Entende? Então, se você entender bodhicitta, você não paga encontre seu propósito, aquele workshop, sabe? Encontre seu... Toda vez que eu vejo isso, eu juro, elas estão nas minhas pressas, as pessoas que fazem workshop encontre o seu propósito. Porque a pessoa, o propósito dela já é a bodhicitta. Então, não tem... Se o seu workshop é sobre bodhicitta, daí eu vejo, não é. Aí eu falo, vai foder tudo. Não vai funcionar. Então, a bodhicitta orienta, ela magnetiza, ela harmoniza toda a nossa vida, ela dá sentido, ela dá horizonte. É o maior horizonte possível e o maior impacto possível com todos os seres. Então, imediatamente sua vida tem sentido. Então, era isso que eu queria trazer, esses 2 elementos, né? E aí, agora à tarde, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre bodhicitta relativo, um pouquinho sobre absoluta e já começar nas 4 qualidades incomensuráveis, como é que a gente faz. E aí, no almoço, para começar a trabalhar com o que a gente vai ver à tarde e não desperdiçar o almoço, façam só uma breve contemplação. Vocês pensam assim, a gente tem que... Bodhicitta não é uma coisa que você precisa lembrar de uma vez a cada, sei lá quê. É para vocês introduzirem num jeito que vocês sempre geram, de algum modo aproveitar a vida para gerar bodhicitta. O Alan Wallace diz que a gente tem que gerar tanto que é como se a gente... Isso é tão importante que é como se fosse assim, você não dá só uma marteladinha para pregar o prego, né?
Você quer realmente pregar o prego. Então você tem que dar várias. Dar várias é a prática. Fazer várias contemplações. Ele fala que bodhicitta você tem que botar, até que, esse é um exemplo que eu acho muito legal. Ele, sabe quando o prego ele tá um pouco para fora, e aí você dá uma martelada e ele entra no nível da madeira, por exemplo? Daí ele diz assim, você tem que praticar até você dar aquela martelada que o prego vai para dentro da madeira, entendeu? Ele vai para dentro. Agora não tem como tirar. Ele entrou na madeira. Então você tem que fazer tanto bodhicitta até que a tua bodhicitta vira a tua mente. Você não consegue mais fechar. Você não consegue mais ter outra mente. Você virou bodhicitta. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que praticar várias vezes. Então tem que começar agora, porque a gente tem pouco tempo. Então a gente vai almoçar. Minha sugestão durante o almoço é, como é que, se o autocentramento pensa em você, sempre em você, como que começa a liberar? Bem simples, olha para o outro. Então, a minha sugestão durante o almoço é vocês olharem para alguém, sem que a pessoa esteja vendo, senão vai parecer um flirt, né? Eu calculei, tá? Eu calculei, mas vocês fiquem experimentem entre vocês. Eu calculei que 25 segundos é um bom tempo, para dar tempo de vocês fazerem essa prática. Tudo que vocês precisam se vocês quiserem, façam isso. Eu gosto de me divertir, né? Não sei vocês. Mas eu botei no cronômetro, né? E aí fiquei olhando. E aí eu vi que eu chego na contemplação em 25, 30 segundos. Então vocês vejam, mas eu acho que isso aí já é suficiente para chegar. E aí como é que vocês façam? Vocês olhem o outro com uma mente de assim como eu, assim, assim como eu. Então vocês percebam que assim como vocês estão o tempo inteiro, quando vocês têm desconforto, vocês ajustam a postura, Olha o que ele está fazendo com o pé. Ele está mexendo o pé. E ela está fazendo assim como isso. Daí ela viu e fez assim. Daí você percebe que o outro tá, olha lá, o tempo inteiro buscando a felicidade de qualquer que seja o modo. Ele é assim como você, ele tá com esse mesmo motor. Vai só percebendo isso. Então, se vocês forem na fila do buffet, percebe as pessoas esperando para comer. Então, vai começar a aparecer para vocês que elas são como se fosse um bichinho, entende? Elas estão esperando. Às vezes vejo pessoas dizendo, a espera de restaurante, a coisa mais classe white people's problems, né? Mas a pessoa tá assim, ela quer muito comer. Ela quer muito comer, ela tá super assim. Então vai percebendo, as pessoas o tempo inteiro, elas estão... E aí você fala, mas como é que eu contemplo isso, a busca incessante de felicidade das pessoas, sem que nem que elas precisam se mover? Você perceba assim, ele tá com uma camiseta, entende? Ele comprou essa camiseta. Quando ele olhou essa camiseta, ele falou, mas ele não comprou se ele ganhou, ele viu hoje, tinha várias camisetas. Por que ele escolheu essa? Por exemplo, eu escolhi essa, ó. Por quê? Porque eu acho que eu não fico tanto com peitinho, assim, os caras mostram tanto a minha barra. Você entende? Eu pensei nisso quando eu escolhi essa camiseta. Eu não quero parecer... Vocês entendem? Daí você olha o cabelo da pessoa. O cabelo da pessoa é o reflexo de que ela está o tempo inteiro querendo ser feliz. Ela montou, ó, seu cabelo. Imediatamente já dá uma afeição, porque você botou um negocinho molhadinho. Ah, ele botou um negocinho molhadinho. Por que que ele botou um negocinho molhadinho? Né? Ele não precisava botar. Nós somos tipo cachorrinho. Se vocês virem um cachorrinho parando no espelho e acertando a barba, vocês vão falar, que coisa, ele quer ser feliz. Ele não precisa. Então, olha, eu faço assim, ó. Por que eu faço? Eu podia deixar, mas eu... Aí cada coisa em mim que vocês olharem é a expressão viva de que o outro está o tempo inteiro querendo ser feliz. Olha, e aí os seres mais sérios e carrancudos, eles não conseguem mais esconder, entende? Se você pegar um cara que é um de terno, assim, todo serião, assim, a coisa mais íntima dele está revelada. A coisa mais íntima não é que ele está transando com os outros ou está fumando alguma coisa, que é o mais íntimo dele. O mais íntimo dele é que, no fundo, ele fuma ou ele transa para buscar ser feliz. E isso está expresso, as pessoas não conseguem esconder isso. Então, durante o almoço, olha o tempo inteiro que está na cara dos seres que eles querem ser felizes. Se conecta com isso, gera uma mínima afeição pelos seres, porque quando vocês perceberem que esses seres estão sofrendo,
começa o processo que vai culminar em Bodhicitta. Não é ainda Bodhicitta, mas precisa de vocês perceberem que está todo mundo na mesma religião de vocês, na mesma empresa de vocês, na mesma família de vocês. A nossa família, quando vocês falam qual a sua família, deve ser isso, a família dos seres. Estão buscando ser felizes. Depois vai virar a família dos Budas, quando a gente tiver a visão pura. Mas, por enquanto, é isso. A gente está no mesmo motor. A coisa mais íntima em mim é isso. Eu estou o tempo inteiro fazendo isso. Então, descubra isso. A mesma coisa que mais te move, que é o teu autocentramento até, quando você olha só para isso, está no outro. Então, usa o autocentramento como um meio de se ponte para o outro. Porque eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Ele também. Então, assim como eu, ele aproveita a inteligência do autocentramento e expande ela para todos os seres. Então, o autocentramento vai virar a própria compaixão e o amor. Porque você já quer ser feliz. Então, o seu desejo de ser feliz, quando você vê que eu é assim como eu... Então, assim, eu desejo ser feliz, sozinho, autocentramento. Mas, assim como eu, olhando para os outros, vira compaixão. Vira amor. E eu não desejo sofrer, sozinho, autocentramento. Mas eu não desejo sofrer, mas olhando para os outros com assim como eu. Então, o autocentramento, ele mesmo, é amor e compaixão. Basta você incluir os outros, olhar para os outros a partir disso e falar assim como eu. Aí você olha cada ser. E aí, em vez de eles te irritarem, você olha assim. Eles começam a ficar amáveis, adoráveis. A minha visão é tipo gatinhos e ursinhos, sabe? Aquilo que a gente tem naturalmente. Bebezinho, a gente tem isso com um bebezinho. Daí você pega um cara de terno, carrancudo, e vê que ele é bebezinho. Ele é um bebezinho de terno, que tá buscando ser feliz, achando que ser carrancudo ajuda. E aí você vê, aí você começa, é natural, se você tiver afeição, ter compaixão depois. É natural. Se você não tem essa conexão, você vai forçar a compaixão. Então, peguem um almoço e brinquem com essa... Descubram isso, momento a momento. E aí isso vem, às vezes, de ver um bando de seres, ou às vezes ver 25 segundos olhando com calma para alguém. E aí, mesmo as coisas mais que parecem estranhas, esses dias eu vi um cara que estava ali num bairro rico em São Paulo, ele parou o carro, um carro super caro assim, e aí ele foi para um morador de rua, que o cara que estava na rua ali, e ele pegou, eu passei a cena assim, o morador de rua estava com os pés passando, ele estava passando, tipo isso aqui assim, os pés na barriga, o cara estava com a barriga assim, e estava meio que assim, tipo eles estavam fazendo, eu não sei se era uma terapia tântrica ou alguma coisa de ajuda, mas eu acho que ele estava tendo prazer ali, e ele deve ter pagado aquele cara, pelo que eu senti assim, pelo que eu dei uma olhadinha assim, estava bem estranha a cena, era tipo isso, o cara passando, mas pensa, essas coisas que talvez você julgasse, você entende que é isso, eles estão buscando ser felizes de mil maneiras, entendeu? De mil maneiras. A gente também faz um monte de coisa meio estranha. Mas a gente está sempre buscando ser feliz. Então a gente é capaz de fazer todas essas coisas aí que vocês fazem, que eu não sei o que é, mas sempre buscando ser feliz. Então olha, aí você não julga mais, você começa a entender os seres, entende? Você começa a querer entender. Depois a gente vai ver com Shantideva à tarde. Isso que eles estão tendo, do jeito que eles estão tentando ser felizes, não está dando certo. Mas primeiro se conecte e entenda que todos os seres estão fazendo isso. Não vai ter ninguém que você vai olhar que você não vai ter afeição. Se você olhar isso, imediatamente aquele ser vira da sua família. Porque ele tem a mesma coisa que você. Então nós somos do mesmo time. O time de querer ser feliz. Aí vira até fácil de se conectar com alguém. Você não precisa nem saber da história dela. Você só fala... Não precisa nem falar. Entendeu? Você começa agora a se conectar com todos os seres. Só de perceber a conexão que está já existente. Tá bem? Então essa é a tarefa do... Mas tá claro o que vocês podem fazer de agora em diante? Qualquer pessoa, se vocês tiverem... Eu vou perguntar depois na volta do almoço. Uma pessoa, pra vocês descreverem uma pessoa, pra vocês verem o que vocês viram em que deu afeição. Igual eu senti afeição aqui com o seu cabelo, mas... Então o que eu vou perguntar pra vocês é o que fez o seu coração se abrir? Em qual momento, qual pessoa foi a fila, foi a... Ó, o seu cabelo agora me deu também isso. Porque o cabelo dela é bem... Então qualquer coisa, tá bom? Tá bom? Quanto mais estranha a pessoa se vestir, melhor pra você. Porque você fala, por que ela botou. Ela tem tatuagem, a pessoa tem. Tatuagem, use tatuagem. Corte de cabelo estranho, coisas assim. Tá bem? Então a gente vê isso depois às 2h. Deixa eu só ver que hora que a gente vai voltar. 2h40 a gente volta, tá bom? Às 2h40 a gente vai fazer dedicação. Que os méritos desse encontro se expandem e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente
e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lopcho Sun Rin Luche Zan Lin Sa Sun Japa Droju Cho Sun Não An Midra do Sun Gele Show.